Oi, eu sou Arthur Alencar e estou aqui para falar do capítulo 1 e 2 de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a sequência de Nanatsu no Taizai, os Sete Pecados Capitais. Logo nas primeiras páginas do primeiro capítulo, tem dizendo que você não precisa ter lido os Sete Pecados Capitais para você poder ler os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Então, se você estiver assistindo aí e não conhecer os Sete Pecados Capitais e ter começado logo com os Quatro Cavaleiros, não tem problema, você não precisa voltar quer dizer, parar de ler os Quatro Cavaleiros para começar os Sete Pecados Capitais. Na verdade, se você quiser, você pode até ler os Sete Pecados Capitais simultaneamente enquanto você acompanha aí o lançamento semanal de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, não tem problema nenhum. Também, se você não quiser ler os Sete Pecados Capitais, também não tem problema, já que o Nakaba Suzuki diz que não tem necessidade. Mas eu recomendo muito, se você for gostar de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, você com certeza também vai gostar de Os Sete Pecados Capitais. E antes de começar a falar sobre tudo isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. E vamos para análise. Bom, acho que por enquanto não tem nem muita coisa para dissertar, só mais uns comentários iniciais sobre esse comecinho de história. A primeira coisa que me surpreendeu foi que, acho que surpreendeu muita gente também, que o protagonista não é o Tristan, não é o filho do Meliodas. Que pareceria ser a opção mais óbvia, né? Na verdade é um personagem totalmente novo, não é nem o Tristan, nem o Lancelot, que são filhos de personagens que a gente já conhece. Acho que foi uma boa opção, pra não ficar também uma coisa muito óbvia, né? Tipo como foi em Boruto, o filho do protagonista se tornar o novo protagonista já é uma coisa que todo mundo espera, né? Então, pode até ter sido aí uma quebra de fórmula. O Nakaba Suzuki ter escolhido um protagonista totalmente novo que não é filho de ninguém especial. E comparando esse primeiro capítulo de Os Quatro Cavaleiros com o início de Nanatsu no Taizai, é bem diferente, gente, porque o primeiro capítulo de Os Sete Pecados Capitais não necessariamente é o começo da história do Meliodas e da Elizabeth. Quem sabe que tinha todo um passado ali que depois é introduzido pra gente. Então, qualquer mangá você sempre vai ter dois tipos de primeiros capítulos. Ou vai ser o capítulo que vai realmente começar a história do protagonista, que vai ser a base para todo o resto da trajetória dele, que vai impulsionar o protagonista ao longo de todo o resto da trajetória dele. Ou você tem mangás tipo Nanatsu no Taizai, que já começa ali meio que no meio da história dos protagonistas. E Berserk também começa ali no meio da história do Guts, depois a gente vai contextualizado sobre o início da história dele. Aí outro exemplo de mangá que começa aí como Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, já com o começo da história do protagonista, tem Attack on Titan, que o primeiro capítulo já começa ali exatamente como Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, com o início da história do protagonista, que vai servir de base para todo o resto da trajetória dele, para impulsionar o protagonista ali ao longo da história. E por enquanto a gente ainda está com um grande mistério sobre quem vai ser o quarto membro. Ok, até agora a gente já teve o último capítulo de Nanatsu no Taizai focado no Tristan, filho do Meliodas e da Elizabeth. A gente teve o capítulo One Shot, caso vocês não tenham lido, gente, teve um capítulo One Shot focado no Lancelot, filho do Ban e da Elaine. Acho que é bem importante que vocês leiam, já que é focado em um dos protagonistas, não vai ser o protagonista, mas vai ser um dos. Então recomendo que vocês leiam esse capítulo One Shot do Lancelot. E a gente teve aí o protagonista Percival, que foi introduzido agora, está sendo o foco aí desses dois primeiros capítulos. Mas ainda falta o mistério do quarto membro. Eu tenho duas teorias. Eu vou logo começar com a teoria que eu acredito mais, que esse quarto membro vai ser a Isolda. Quem conhece as histórias do Rei Arthur, essas lendas arturianas aí, tá ligado que se tem um Tristan, provavelmente também vai ter uma Isolda, porque a história deles é Tristan e Isolda. Literalmente, o título da história deles é esse, Tristan e Isolda, que é uma história de romance, que até lembra um pouquinho Romeu e Julieta por se tratar de um amor proibido. E acredito que se tiver essa Isolda, ela vai ser a filha do King e da Diane, que estão meio que sumidos, não apareceram no one shot do Lancelot. A gente sabe que no one shot do Lancelot mostrou ali o Ban e a Elaine como o rei e a rainha das fadas, e não mostrou nada do King e da Diane, então tá meio que um mistério sobre eles. Também sobre essa criança deles, porque eu estava lendo o último volume de Nanatsu no Taizai recentemente, que foi lançado recentemente pela JBC, e na parte do último capítulo que o King e a Diane falam sobre a criança deles, eles realmente usam essa palavra, eles chamam essa criança de nossa criança, então não está certo ainda se é um menino ou uma menina. Eu acho que se a JBC optou por traduzir desse jeito é porque na versão original também não está certo se é menino ou menina, então eles traduziram dessa forma. O meu palpite é esse, de que o filho deles se chama Isolda, e mesmo que não seja a criança deles, esse quarto membro, acho que de qualquer forma vai ser uma Isolda. Mesmo que não seja a Isolda, vai ter uma Isolda pelo fato de ter um Tristan, que vai ser um dos protagonistas aí. Bom, se essa minha teoria estiver errada, não vai ser a Isolda, e acredito que vai ser um
um personagem que vai ter o nome de algum cavaleiro da Távola Redonda, assim como é o caso dos outros três. Tristan, Lancelot e Percival são todos cavaleiros da Távola Redonda aí nas lendas do Rei Arthur. Então meu palpite é que seja o Galahad, que nas lendas é o pai, é o filho, não, acho que é o pai mesmo do Lancelot. Claro que no caso aí não vai ser o pai do Lancelot, né? Até porque o Nakaba Suzuki não precisa seguir totalmente as lendas do Rei Arthur, como a gente sabe que ele não fez isso até agora. Na verdade, gente, se tiver um Galahad, pode até ser a Galahad, porque a gente sabe, né, que também teve a Merlin, que nas lendas do Rei Arthur é o Merlin, que ele trocou de sexo aí. Então acho que se tiver um Galahad, pode até ser, pode até ter essa mudança de sexo aí do personagem. Também pra não ficar só homens na equipe principal, né? Acho que seria meio chato, acho que tem que ter pelo menos uma mulher. Se você tem alguma teoria sobre quem pode ser o quarto membro, deixa aí nos comentários, mas a minha teoria é essa, ou vai ser a Isolda ou vai ser o Galahad. Só que eu acredito que vai ser mais a Isolda mesmo. Bom, e agora dissertando sobre o que aconteceu nesses capítulos mesmo, assim, o que tem pra dissertar de verdade é o que é o maior mistério de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse até agora, sobre o Ironside, né, que é o pai do Percival. Na verdade, eu acho que o nome dele não deve ser nem Ironside de verdade, porque esse é um nome muito esquisito, viu? Acho que ele deve ter algum nome de verdade, Ironside deve ser um nome assim de cavaleiro, tipo um apelido, uma alcunha. Acho que o nome dele é... Porra, agora eu esqueci qual é o nome do pai do Percival nas lendas do Rei Arthur. É um nome parecido com Percival, mas... Enfim, não importa, acho que pode ser esse nome verdadeiro dele. Ou não, né? Pode ser Ironside de verdade, até porque em Nanatsu no Taizai a gente tinha um personagem chamado Death Piece. Então não seria uma coisa assim tão absurda a gente ter um personagem chamado Ironside. Agora falando da relação dele com o Arthur, gente... Parece que ele realmente foi um dos cavaleiros sagrados de Camelot, ou seja lá qual for o nome desse novo reino do Arthur. E ele traiu o rei. E no caso o Balgs ele só abandonou. Parece que tinha dois grupos aí desses cavaleiros. Um só abandonou o rei, o outro realmente traiu eles. Só que o que me deixou confuso aí, gente, é que parece que o Ironside, ele ainda meio que serve o Arthur, né? Porque ele disse que foi aí pra matar o Balgs, pra eliminar qualquer chance de surgir esses quatro cavaleiros do Apocalipse, que de acordo com uma profecia, vai ser a ruína do Arthur. Então por que ele tá fazendo isso pelo Arthur se ele traiu o cara, né? Meu palpite é que o Arthur deve ter traído não, expulsado ele da ordem por causa dos extremismos do Ironside. Aí o Ironside meio que tomou uma atitude do tipo, ok, eu não vou mais te servir diretamente, mas eu vou te servir do jeito que eu quiser. Agora ele tá servindo o Arthur ali, usando os próprios meios sem nenhuma regra, fazendo o que ele quer. Acho que meu palpite é esse, acho que é a única coisa que faz sentido aí de porque ele ainda serve o Arthur, apesar de ter traído o cara, né? Bom, gente, falando em Arthur, eu acredito que ele, na verdade, toda essa história dos quatro cavaleiros do Apocalipse meio que vai girar em torno do Arthur. E esses quatro cavaleiros do Apocalipse podem até ser um substituto para os cavaleiros da Távola Redonda, pra não ficar ali um nome igualzinho demais, né? Pode ser a própria versão aí do Nakaba Suzuki dos Cavaleiros da Távola Redonda. Porque na Nanatsu no Taizai toda a história do Arthur meio que foi uma preparação para começar as lendas do Rei Arthur, as lendas do Rei Arthur que a gente conhece, as lendas arturianas. Então acho que ele vai ser sim um personagem recorrente, e se vai ser um personagem recorrente, então com certeza a gente também vai ter muito da Merlin, né? Eu acredito que em algum momento da história aí, a gente vai ter a aparição de todos os antigos membros dos Sete Pecados Capitais. Mas acho que o que vai ser mais recorrente mesmo vai ser a Merlin, porque ela vai estar ali sempre pertinho do Arthur. Na verdade, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas na última página do capítulo 2, que mostra o Ironside, ou seja lá quem seja aquela pessoa, mas acho que era o Ironside, ele tá na frente de uma janela, né? Aquelas janelas com desenhos do tipo que a gente vê em igrejas antigas. Nessa ilustração que existe nessa janela, dá pra ver o Arthur matando o Cat Palug, que foi o vilão final de Nanatsu no Taizai. E ao redor dele tem algumas pessoas, e uma dessas pessoas é a Merlin. Então já é meio que uma dica ali de que o Arthur vai aparecer e que a Merlin também vai ser uma personagem recorrente. A minha nota para esse capítulo é nota 9. Eu acho que a gente vai ter mais alguns capítulos aí focando no Percival. Depois a gente vai encontrar os outros personagens, Tristan, Lancelot e o que eu acredito que vai ser a Isolda. Por enquanto, gente, a história já tá tendo até um clima meio infantil. Eu não sei se vai ser assim o tempo inteiro. Se o Nakaba Suzuki decidir realmente fazer uma história meio infantil aí, eu não acharia necessariamente uma coisa ruim, porque eu não acho que ser infantil é uma coisa ruim. Inclusive, um dos meus livros favoritos é O Mágico de Oz, que é um livro infantil. Mas acho que isso não vai ser ao longo de toda a história. Acho que
praticamente qualquer história shonen, gente, no início ele tem muito mais uma vibe de aventura, um clima muito mais leve. One Piece tinha uma vibe muito de aventura. Ainda hoje tem, mas antes tinha mais. Eden Zero também tinha muito mais no começo. O próprio Nanatsu no Taizai no comecinho tinha uma vibe muito mais de aventura, uma coisa muito mais leve. Até porque eles estavam começando a jornada deles, né? Tinha muitos mistérios, muita coisa para desbravar. Então, eu acho que ao longo do tempo isso vai mudar, vai perder um pouquinho desse clima mais leve, de aventura, conforme a história vai ficando, sei lá, mais sombria e as lutas vão ficando mais intensas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desses 2 capítulos iniciais e diz aí o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Não se esqueça de ativar o sininho, por favor. Não adianta muito você se inscrever e não ativar o sininho, porque aí você vai ficar totalmente por fora dos meus vídeos. Então ative o sininho para você ficar por dentro, saber quando sair vídeo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, de One Piece, de Attack on Titan. Eu analiso um monte de mangás por aqui, beleza? Se puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também leem Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, ou se não leem, que podem vir a gostar de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, já que começou agora, né? Então, tchau, um beijo, até a próxima.